Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, amanhã, na liturgia, nós temos citações na primeira leitura do breve livro de Ruth. Vale a pena, insisto, que você tome esse livro e leia. É uma bela história, um livro breve e que nós temos, assim, uma prova na liturgia desses dias, o essencial para compreender a revelação de Deus neste livro. O livro de Ruth conta a história de uma família que migra para Moabe em um tempo de necessidade em Israel. E ali então os seus filhos se casam com duas estrangeiras, duas moabitas. E Noemi, que é a mãe desses dois filhos, fica viúva. Depois os próprios filhos vão morrer. E uma dessas noras, que é Ruth, vai decidir voltar. Então é estrangeira, vai para Belém. E ali então, ela chegando, ela vai conhecer um parente do seu sogro, vai se casar. E essa estrangeira vai ser a bisavó de Davi, do qual vai descender Jesus. Então, Mateus, na genealogia de Jesus, ele cita, uma das 5 mulheres que ele cita na genealogia é justamente esta Ruth. Assim como na história de José, lembram que Deus vai conduzir a história deste homem para que ele seja sinal de esperança para Israel em terra estrangeira? Também na história de Ruth nós vemos isso. Esta estrangeira que se torna uma que está na linha da genealogia do Salvador. Hoje, a leitura conta justamente este episódio. Houve uma fome no país de Belém e então eles vão para Moabe. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e então eles casaram-se, os filhos, com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Morreram também os 2 filhos. Ruth, porém, tenta dissuadir mesmo, Noemi tenta dissuadir mesmo Ruth para que não vá com ela, que fique com os seus, onde ela podia se casar de novo, constituir uma família. E a resposta de Ruth: não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. Porque para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou para Belém com Ruth, a sua nora. Então, muitas vezes, caríssimos, este texto desta leitura, a frase de Ruth para Noemi, é usada erroneamente pelos noivos no matrimônio, mesmo no convite, tem essa citação muitas vezes. Mas veja que é a frase que Ruth diz para sua sogra, e que, pela beleza, os noivos pensam que está se dizendo o noivo para noivo, o esposo para esposa, e que não é. Tanto é que este texto não figura entre as leituras possíveis para a leitura do matrimônio. Mas é interessante nesta mulher, que é uma das figuras da Virgem Maria no Antigo Testamento. Figuras quer dizer aquela que é já uma recordação de um personagem no Novo Testamento, é imagem daquele personagem, de tal modo que o livro de Ruth é um dos textos muito frequentes nas festas marianas. Nessa mulher nós vemos a misericórdia de Deus que transforma a sua vida. Se vê uma bondade natural que não abandona a sogra em Noemi em um momento de necessidade, mas aceita de partir com ela e vai entrar na cidade de Davi, a futura cidade de Davi, a cidade onde vai nascer o Salvador. E essa estrangeira vai ser então aquela que vai ser a bisavó de Davi. Mas é interessante também que este texto, o povo de Israel vai usar muito depois do exílio na Babilônia, para mostrar para o povo de Israel mesmo que Deus age
também nos estrangeiros, que a graça de Deus não tem limite, que Deus não é ligado a uma nação especificamente, mas é o Deus salvador de todos os povos. E se vai valer dessa história de Ruth para ir conduzindo a história até chegar à história de Davi e, sobretudo, chegar à história do Salvador. Nós temos hoje no Evangelho que depois que Jesus, sempre estando ali em Jerusalém, vai ter aquele diálogo com os saduceus, que eles vão embora calados. Então, aquele diálogo no qual eles perguntam para Jesus sobre aquela mulher que se casa, a lei do levirato, não deixa descendente, vai se casar por 7 vezes, quem vai ser o esposo? E Jesus vai dizer que de nenhum, porque se dá em matrimônio aqui nessa terra, mas no reino dos céus não. Então os fariseus, sabendo que Jesus calou os saduceus, eles foram ali também para colocar uma armadilha para Jesus. E vão dizer assim: mestre, é falsa a expressão, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai responder. É interessante a resposta de Jesus, que Jesus une 2 textos, o Deuteronômio e o Levítico, para construir a sua resposta. Vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas categorias, com tudo aquilo que você é. Vejam que as nações, elas constroem o seu processo cultural a partir de uma dessas categorias. Por exemplo, enquanto algumas nações são muito racionais, nós brasileiros somos reconhecidos como um povo muito sentimental. Mas, na relação com Deus, não basta que nós ofereçamos a Ele aquilo que a nossa cultura privilegiou. Então, a fé, meus caros, não é uma relação só racional com Deus, mas também não pode ser somente uma relação sentimental, que nós não usemos a nossa inteligência nessa relação e empenhemos a inteligência para outras finalidades. Então, a relação com Deus, nós devemos empenhar todas as nossas categorias. Nós precisamos estar diante de Deus e nos comover, chorar, abrir o nosso coração. Mas não basta isso. Não basta, por exemplo, que a celebração litúrgica seja um choro constante para dizer que isso seja fé. Somente a emoção não é fé, mas também nós devemos refletir sobre o Deus que nós cremos. Nós devemos nos empenhar nessa relação. Ora, então, Jesus vai dizer assim: esse é o primeiro mandamento. E esse é o maior e o primeiro mandamento. Vejam, se é o maior, também chama atenção para uma coisa. Na preparação do sacramento da reconciliação, algumas pessoas se aproximam do confessor e somente falam os mandamentos que não dizem nada em relação a Deus. E é isso que faz ver que a pessoa não se prepara bem para a confissão com um exame de consciência baseado nos mandamentos. Então, este é o primeiro dos mandamentos. E o segundo é semelhante a este, semelhante. Veja que interessante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, de fato, os fariseus já conheciam isso, mas o próximo para Jesus não é somente quem é membro do povo de Israel. O próximo para Jesus é todo ser humano. Lembram da parábola do bom samaritano? Então, que Jesus pergunta: quem é o próximo? Então, essa capacidade de amar sem reservas, isso nasce da relação com o Senhor. E por isso Jesus vai dizer que é semelhante. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Com isso, Jesus também resolve um problema, porque essa pergunta era muito pertinente no tempo de Jesus, porque tinham muitos mandamentos, chegavam a 613 mandamentos. Então, Jesus vai dizer que todos esses mandamentos se resumem nesses 2 mandamentos, e que isso também vale para a nossa vida de fé. Toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus com todas as nossas possibilidades e no amar ao próximo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.